Oi, meu nome é Gili Pécora e hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz pra conseguir passar em medicina. E vou mostrar exemplos aqui. Mas antes eu quero dar um gostinho da medicina com os vídeos do meu Instagram. Me sigam lá pra vocês me acompanharem e sintam a energia da bateria com esse vídeo pra vocês se sentirem mais motivados pra aprender as coisinhas desse vídeo. Eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. Na primeira parte eu vou contar um pouco da minha trajetória no cursinho e da minha rotina de estudos. Depois eu vou contar dos meus principais acertos e o que eu fazia e dos meus principais erros. Se tem 2 palavras que eu queria que vocês soubessem, que vocês guardassem para quem quer se aprovar em medicina, é organização e disciplina. Eu quero que vocês utilizem esse vídeo para se inspirar e criarem o método de vocês. Eu quero que os anos de estudo que eu tive, os tropeços que eu tive, não sejam os tropeços que vocês têm. Então vamos lá comigo. Eu vou contar para vocês agora da minha trajetória de estudos e da minha rotina. Eu fiz 4 anos de cursinho, eu estudei 2 anos em cursinhos na minha cidade, em Sorocaba, e os 2 últimos anos fora. O 3º ano foi em São Paulo e o 4º ano foi em Campinas. Esses 2 últimos anos eu estudei com bolsa, eu estudava com uma bolsa de 70%. Nos 2 primeiros anos, eu acabava me perdendo um pouco entre se organizar e não ter tempo de qualidade de estudo. Passava muitas horas estudando e não eram horas de qualidade, porque eu via aquelas notícias sensacionalistas, estudava 15 horas por dia, passou em 20 faculdades de medicina e eu queria fazer aquilo como se funcionasse realmente, mas não funciona. E não funciona porque eu poderia colocar aqui que eu estudava 17 horas por dia, das 6 da manhã às 11 da noite. Eu fui aprovada em 7 faculdades de medicina. Como resultado final, não é uma verdade em como isso aconteceu, que é o que eu vou contar aqui pra vocês. Por isso que aquelas notícias fazem com que pareça que quanto mais horas a gente estudar, mais a gente vai estar preparado. Isso não é verdade. Então, como é que era a minha rotina nesses 2 últimos anos, que foi o que funcionou pra mim? Eu estudei no Poliedro, tanto em São Paulo quanto aqui em Campinas, que foi meu último ano, e eles têm muitas aulas. E essas aulas, elas acabam tirando um pouco do tempo que a gente tem de estudo, então eu tinha que ser muito bem organizada e até acabar muitas vezes selecionando sim as aulas que eu não iria assistir. Mas é selecionar as aulas que você não vai assistir, sabendo o que você vai fazer naquele tempo, não saindo da aula e não estudando, tá bom? Só pra deixar claro aqui. Eu tinha aula de segunda a sábado, alguns dias eu tinha aulas durante a tarde e o resto do tempo livre eu me organizava para conseguir me dedicar exclusivamente aos estudos. Todo final de semana, aos domingos, tinha simulados, às vezes eles eram de sábado à tarde. E a minha rotina era essa. Eu dormia bem sim durante os anos de cursinho e nos 2 últimos anos eu percebi que sim, dormir bem era muito importante para eu conseguir chegar lá no final do ano, no dia do vestibular, que é o dia mais importante, e estar descansada para conseguir não cometer aqueles erros que a gente acaba deixando passar, aquelas questões que a gente conseguiria responder por estar tão cansada e por não ter uma saúde mental talvez tão boa. No ano de cursinho, a saúde mental ela fica um pouco balançada, mas existem várias coisas que a gente pode fazer, como se organizar, para que a gente tenha tempo de qualidade fora os estudos, para conseguir sobreviver esse ano que muitas vezes acaba sendo bem puxado, mais para umas pessoas do que outras, mas acaba sendo. Agora eu vou falar pra vocês quais foram os meus principais acertos. Meus principais acertos foram organização e disciplina, como assistir às aulas e por que assistir às aulas, mapa mental e exercícios, simulados, redações e descanso. Com relação à organização e disciplina, é muito importante que você consiga se organizar não apenas para diminuir a sua ansiedade, mas para que você consiga entender no que você está errando, no que você precisa melhorar e principalmente onde mais está sendo gasto o seu tempo. Porque, por exemplo, se estiver lá, tempo de estudo das 2 às 10 da noite, você vai achar que você está estudando toda essa quantidade de horas. E você vai estar? Não. Por quê? Porque nesse tempo você vai ao banheiro, mexe no celular, vai comer, dentre outras coisas. Então é muito importante que nessa organização você seja específico. Não estava tão bom ainda, eu melhorei ao longo dos anos essa organização, mas esse é um caderninho que eu guardei com muito carinho da época do vestibular. De um ano que eu comecei a entender a diferença que fazia, né, o cronograma na minha vida. Então eu fazia cronogramas diários, ou semanais eu não tenho mais aqui, mas eu fazia numa folha sulfite. E aí eu colocava tempos de estudo, tempos de pausa, para vocês verem. E saber quanto tempo você precisa para cada matéria nesse cronograma é muito importante. Eu geralmente colocava para as matérias de exatas 1h20 mais ou menos, e para as demais matérias eu colocava entre 1 hora e 50 minutos.
A organização também serve para você ter disciplina, porque disciplina não é uma coisa que a gente já tem, é uma coisa que a gente cria com o tempo e com a repetição. Eu me organizava semanalmente e diariamente. E quando você tem essa organização, você consegue saber o que você precisa fazer, então é mais fácil que dia após dia você continue fazendo o que precisa ser feito para você conseguir ser aprovado no vestibular. Além disso, ele vai te direcionar a saber, quando você errar muito de uma matéria no simulado, no que você precisa focar. Então, por exemplo, se eu errei muitas questões de física, eu vou precisar aumentar o meu tempo de física ou talvez trocar o horário que eu estou estudando. Talvez eu tenha que tirar de estudar antes do último horário de estudo, antes de dormir, para o primeiro horário, para ver se eu estou rendendo ou não. No meu caso, como eu fazia? Eu sempre colocava, como eu falei, 1h20 para as matérias de exatas e para as demais, 1h a 50 minutos. E o que eu fazia? Eu sempre estudava primeiro as matérias que eu mais tinha dificuldade. Por quê? Porque era quando eu estava mais descansada e eu conseguia focar mais a atenção em corrigir os meus erros. E também porque apesar de eu ter uma facilidade com o tempo, com física, com química, eu sabia que eram matérias importantes e que eram um diferencial no vestibular. Então é isso que eu fazia. Ter organização e disciplina é o que faz você conseguir ser aprovado e o que faz com que todas as outras coisas que eu falar aqui fiquem mais fáceis de serem feitas. O segundo ponto é como e por que assistir aulas. Eu assistia todas as aulas do cursinho? Não assistia. Por quê? Eu sempre tinha em mente o seguinte: se eu assistir essas aulas, eu vou pegar o meu tempo e vou estar utilizando da melhor maneira ou não? Dependendo da aula, a resposta era não. E o que eu fazia? Eu não assistia a aula e eu encontrava outros mecanismos, como vídeos no YouTube, às vezes um resumo na internet, às vezes lendo livro didático, para o meu tempo ser mais direcionado nisso. E por quê? Porque se eu estou assistindo uma aula e eu não estou prestando atenção, eu estou pegando o meu tempo de estudo, o meu tempo de vida, abrindo a torneirinha e deixando o tempo ir embora. Isso não é uma coisa inteligente e importante de se fazer. Se você for fazer isso, você pode simplesmente não assistir a aula e fazer qualquer outra coisa, dormir, descansar, porque não vai fazer diferença. Então, se eu fosse assistir uma aula, o que eu fazia? Eu anotava as coisas de maneira muito organizada. Os cadernos, então, eles são muito organizados e ajudaram muito na revisão. Tem de várias matérias. Ajudaram muito. Se eu precisasse na época de revisão, porque quando eu chegava em casa eu não olhava essas anotações, mas eu anotava principalmente porque aquilo me ajudava com que eu me focasse muito naquela aula e não me dispersasse, além de aquilo me ajudar futuramente, né, na revisão no final do ano. Eu tenho uma memória mais fotográfica, que eu me lembro exatamente onde estão as coisas. Então, se eu fosse assistir uma aula, era assim. Se eu fosse ou ficar mexendo no celular, ou querer dormir, ou querer fazer qualquer outra coisa, eu não assistia a aula. Eu ia pegar aquele tema e ia estudar em casa. Nos primeiros anos de cursinho, eu não assistia a aula e não estudava depois, sei lá, vou estudar amanhã, vou estudar na semana que vem, e nunca estudava. No terceiro ano e de quarto ano de cursinho, o que eu fazia? Não vou assistir essa aula? Tá bom, eu vou sair dessa aula, vou ficar no cursinho, ou se eu fosse pra casa, eu vou chegar em casa, eu vou procurar esse tema e vou estudar ele agora. Isso funcionou muito. Eu fazia isso para uma matéria de física e fazia isso para redação. E para mim funcionou muito bem. Com relação aos exercícios e aos mapas mentais, eu vou falar para vocês como eu estudava. Então, assistia as aulas de manhã, chegava em casa, qual que era a primeira coisa que eu fazia? A primeira coisa que eu fazia era o meu mapa mental. Eu vou mostrar para vocês aqui como que é o meu mapa mental. Os mentais do ano todo, eu vou tirar alguns para vocês verem. Não eram bonitos, mas eles eram muito úteis e fizeram toda a diferença. Inclusive, ó, em física, enfim, do ano todo. E coisas que inclusive, a gente usa muito aqui. Tinha alguns que estavam até muito carregados, mas que, assim, me ajudavam muito. Depois, quando eu ia revisando, eu ia até marcando aqui. Às vezes, eu até, quando eu tava em São Paulo, eu ficava vendo isso aqui no metrô, antes da aula. E me ajudava muito mesmo. Gente, foi um diferencial muito grande. Eu fazia o meu mapa mental. E depois de eu fazer esse mapa mental, eu ia para os exercícios. Esse mapa mental eu fazia em cerca de 5 minutos. Só que esse mapa mental servia para quê? Para eu fazer revisões sistemáticas semanais.
Então, eu começava fazendo um mapa mental hoje, vamos supor que foi aula 1, eu fiz um mapa mental. Semana que vem eu vou ter esse mapa mental e vou fazer o segundo. Na terceira semana eu vou ter esse mapa mental 1, fazer o segundo e ter o terceiro. E aí, como é que eu fazia? Cada vez eu ia percebendo que eu revisava ele mais rápido, porque eu tinha associação e ia ficando rápida na minha mente. Principalmente quando era um assunto que eu não conhecia. Porque quanto mais a gente revê um assunto, mais ele entra para nossa memória a longo prazo. E isso faz muita diferença no vestibular, porque você estuda um assunto em março, você precisa lembrar dele no final do ano. Quando você faz esses mapas mentais, eles te ajudam muito e eles são importantes não só para revisão, mas para quando eu chegava em casa, eu via o quanto eu tinha aprendido. Se eu chegasse da aula e tivesse tudo isso aqui em mente, tinha sido uma aula muito bem aproveitada. Então, se eu assistir a aula e fizer anotações, se eu estava realmente focada, chegava em casa e conseguia fazer um mapa mental de cabeça. Se eu precisava rever muitos pontos do meu caderno, quer dizer que eu não tinha ficado tão focada. Aí eu tentava fazer com que na próxima semana eu conseguisse estar mais focada. Fazia um mapa mental, revisava rapidamente, tudo isso tinha que ser no máximo 10 minutos, tanto fazer o mapa mental da aula do dia, quanto revisar e depois ia para os exercícios. E eu fazia muitos exercícios. Os professores geralmente selecionavam os melhores exercícios ou davam listas. E depois que eu terminava, o que eu fazia? Eu corrigia esses exercícios. Só que não é só você ver a resolução comentada, é muito além disso. Eu pegava os exercícios que eu tinha errado e colocava no verso do meu mapa mental. Aqui um exercício que eu sempre errava, e aí eu fiquei olhando ele durante algumas semanas e depois eu nunca mais errei. Eu ficava vendo também antes da aula, além do metrô. Fazia muita diferença. Questões no mapa mental que eu tinha errado pra eu fazer na semana seguinte, tá vendo? Nos primeiros anos de cursinho, eu errava nisso. Eu não corrigia e errava. Um simulado atrás do outro, o mesmo exercício, e errava no dia do vestibular. E aí o que eu passei a fazer? Eu passei a colocar atrás e na semana seguinte eu revia aquele exercício. Só que ele não estava inteiro. Eu colocava só o iniciozinho do exercício e quando eu olhava eu já lembrava de como começava a resolução. Isso funcionou muito bem em matemática, por exemplo, porque às vezes a gente não consegue começar o exercício. E aí de tantas vezes que eu fiz isso, vários exercícios se tornaram muito fáceis de fazer, porque eu olhava e eu já sabia começar. Eu já sabia começar de tantas vezes que eu tinha treinado. Isso ajudou muito a eu aumentar o número de questões que eu acertava. Então, mapa mental e exercícios são muito importantes. E corrigir esse exercício não só no dia, mas em um período mais pra frente, para você conseguir não errar aquele exercício no dia da prova. Com relação aos simulados, eu fazia simulados semanais de primeira e de segunda fase. Tinha semanas que eram de primeira, tinha semanas que eram de segunda fase. E por que eu fazia isso? Porque você precisa simular as condições da prova para que no final do ano você seja um pouco mais confortável numa zona de desconforto. E não só por isso, para você saber no que você está errando e conseguir se organizar melhor e aumentar o tempo de estudo em determinadas disciplinas e diminuir em outras disciplinas. Além disso, conhecer aquela prova, porque você pode saber tudo de Revolução Francesa e no dia da prova não conseguir assinalar a resposta, o xizinho, porque você não conhece o estilo de como aquela prova pergunta sobre a Revolução Francesa, entende? Então é muito importante. Tinha dos muitos simulados que eu fiz durante o ano. Então, simulados de segunda fase, simulados de segunda fase, nossa, tá caindo, inclusive, ó, Unicamp. Vários simulados de primeira fase, corrigidos, do meu amorzinho aqui. Da FUVEST também. Vários, gente. Muito. Eu fiz muitos simulados durante o ano. E isso me ajudou muito a, na hora da prova, ler a questão e falar, eu já vi isso naquele ano, eu já vi isso. E tudo ficou muito mais fácil e mais fluido também. Ajudou eu a conseguir, em respostas de segunda fase, construir respostas concisas no tempo e no espaço que existia para ser construído, e nos de primeira fase saber por onde começar, por onde terminar o simulado. Muitas pessoas acham que começar pelas mais fáceis é melhor, mas isso nunca funcionou para mim, porque se eu preciso acertar um número muito grande de questões para passar em medicina, eu preciso de um rendimento muito grande. E se eu errar todas as questões difíceis da prova, eu não vou conseguir ser aprovada.
E o que eu fiz? Começava pelas difíceis, ia para as médias e fáceis e depois voltava para as difíceis. Isso fez com que eu aumentasse muito o meu número de questões. Da prova a gente está um pouco mais ansioso, quanto porque a sua mente trabalha para outros assuntos e volta para isso inicialmente com um insight, digamos assim. E além de fazer os simulados, é importante corrigir os simulados. E como é que eu corrigia os simulados? Então, eu só corrigia dentro dos assuntos que eu já tinha visto naquele ano, no simulado. Seja numa prova anterior ou na prova de simulado que eu estava fazendo no cursinho. E aí, como é que eu corrigia? Geralmente, eu via, já tive o assunto e errei porque eu não lembrei absolutamente nada, e aí eu tinha que dar uma revisada grande naquele assunto, ou se não, pode ter sido por desatenção, porque você sabia um pouco do assunto, mas não conseguiu concluir. Então eu tentava ver isso, e fazia isso no máximo em umas 3 horas, mas era muito importante para eu conseguir fazer o meu cronograma da semana e saber no que eu precisava focar até eu fazer o próximo simulado. Com relação à redação, eu fazia redações semanais e às vezes, além de fazer a semanal, eu fazia nos simulados, por exemplo, quando eu tinha simulado do Enem. As redações, elas são importantes para você treinar o tempo de prova e treinar a sua escrita e conseguir ir melhorando na introdução, nos argumentos e na conclusão. Eu não assistia às aulas de redação, eu tinha um caderninho que eu colocava alguns argumentos que eu utilizava na redação, algumas associações com obras literárias que eu estava lendo, ou com alguma matéria em história, em português que eu estava lendo, e com alguns sinônimos de palavras para eu conseguir ter uma redação mais fluida. Eu entregava a redação, tinha correções semanais e com base nisso eu focava na introdução ou na argumentação e na conclusão. Mas eu sempre fazia a redação completa, nunca fazia apenas a introdução e eu sempre fazia num tempo que eu teria de prova. Eu não ficava, por exemplo, procurando argumentos naquela semana, não. Só quando eu fosse corrigir, que era junto com a correção dos simulados. Por quê? Porque eu queria simular várias e várias vezes aquela condição de prova para eu saber, será que eu não tenho nenhum argumento, nenhum repertório? Sim, você sempre tem. Se você viveu 20 anos, 17 anos, 16 anos, 25 anos, você tem argumentos. Você só precisa aprender a utilizar eles na sua redação. Então, esse foi um grande diferencial. Com relação à Unicamp especificamente, eu não tinha feito tantas redações semanais, eu fiz mais de outros vestibulares e do Enem, e eu foquei nelas mais na segunda fase, porque você tem redação na Unicamp na segunda fase. E eu fiz mais de uma redação por semana e funcionou muito. Eu posso fazer um vídeo especificamente sobre isso, se vocês quiserem. E por último, o que eu queria falar é sobre descanso. Isso até volta para o primeiro tópico, sobre organização e disciplina, porque se você não descansa, você não consegue ter disciplina e organização. Ter organização e disciplina é saber quando descansar, qual é o momento de descansar, qual é o momento de estudar. Tem dias que a gente acorda sem nenhuma motivação. A gente não pode depender da motivação para conseguir ter uma rotina constante de estudos. A gente precisa depender da disciplina. E para depender da disciplina, você precisa estar descansada. Como é que eu fazia isso na minha rotina? Eu descansava, geralmente, às sextas à noite, partezinha do sábado à noite e parte do domingo. E como que eu fazia isso? Sabendo em que momento eu ia estar realmente estudando, em que momento eu ia estar realmente descansando, porque aí eu não misturava ou bagunçava essas coisas. Se eu tô descansando, eu tô descansando. Ou se eu souber que eu vou acordar num dia e não vou conseguir render de maneira nenhuma, não adianta eu ficar sentada ali 5 horas, sabendo que a torneirinha, como eu falei, do nosso tempo de vida e do nosso tempo de fazer outras coisas vai estar sendo jogada fora simplesmente. Não, a gente pode só descansar e existir se a gente não estiver conseguindo render ou dar o nosso potencial ali. E tá tudo bem, né? A gente não consegue nosso potencial máximo todos os dias. Eu acho que é por isso que o ano de vestibular é tão difícil, porque a gente não consegue dar o nosso potencial máximo e isso faz com que as coisas fiquem difíceis, porque você tem que se forçar a dar o seu potencial máximo todos os dias, e como nós não somos uma máquina, nós somos humanos, se forçar a dar o seu potencial máximo todos os dias é cansativo. Só que, voltando, se organizar com um cronograma faz com que a sensação de tarefas feitas, tarefas concluídas, seja boa dentro de você, porque você olha, vê o que você fez, vê o que você pode melhorar e consegue olhar para suas trajetórias mês a mês e falar: eu fiz muito, eu posso melhorar em algumas coisas, mas eu fiz muito. Isso diminui a ansiedade, faz com que a sua saúde mental melhore, ou que você consiga
prosseguir e entender que o vestibular, ele é uma maratona, ele não é uma corrida de 100 metros. Você precisa conseguir estudar constantemente com disciplina desde o começo do ano e aumentando o seu tempo de estudo, e não o contrário, como muitas pessoas fazem, porque se você começar estudando muitas horas por dia, chega no final do ano e você está exausto. Então, você tem que ter descanso desde o começo do ano, sim, em um maior tempo, e esse tempo ir diminuindo ao longo do semestre. Esse tempo de descanso é você estando com as pessoas que você ama, é você fazendo uma coisa que só você gosta, é você descansando com seus hobbies. Eu demorei muito pra entender isso. Nos 2 primeiros anos eu não queria fazer isso, ficava me forçando a ficar ali estudando, e aquele tempo a mais ali não fez diferença nenhuma. Quando eu descansei com qualidade, por exemplo, num domingo, eu consegui chegar na segunda, terça e quarta-feira e render muito nos estudos. Quando eu me forçava muito a estudar nos domingos, por exemplo, que é um dia que à noite eu não funciono para estudar, eu mal fazia algo na segunda, terça e quarta-feira. E aí as coisas se acumulavam muito, muito, muito mesmo. Agora eu vou falar para vocês dos meus erros. Não entender a diferença entre matéria atrasada e... Como eu achei que o vídeo ficou muito longo, eu vou postar um segundo vídeo que é a continuação desse, falando dos meus erros. Comentem aqui se vocês fazem alguma dessas coisas, se vão começar a aplicar alguma dessas coisas, que de algum jeito tenha ajudado vocês na trajetória da ida pro vestibular. E se vocês quiserem qualquer vídeo, vocês comentem aqui, tá bom? Beijinhos da Ju. Tchau!